Olá, pessoal. Boa tarde novamente para vocês que estão aqui na nossa conferência da Exposibran, curtindo bons painéis. E é com uma satisfação muito grande que eu vou participar e trazer esse painel com um papel muito bom aqui de estar com um time de primeira e nessa lógica de facilitador do painel. Então, tá, o pessoal está ok aí comigo acompanhando, né? Maravilha. Então, vamos dar sequência. E eu vou tentar a gente ser o mais objetivo e, ao mesmo tempo, aproveitar a presença dos nossos painelistas que estão aqui, que hoje a gente está com um time literalmente de primeira para a gente falar de inovação. A quem não me conhece, eu sou o Leandro Rossi, sou diretor executivo do Mining Hub. O Mining Hub é o hub de inovação aberta do setor da mineração. E a gente já fez diversos temas e debates e discussões durante as últimas Exposibran, durante o próprio Summit da inovação que foi feito esse ano. E hoje a gente tem um pragmatismo muito grande em como que a gente faz para que a inovação, a gente saia daquele espaço comum do teatro da inovação, de simplesmente ter a inovação pela inovação, de ser um lugar bonitinho, ser um lugar legal, mas que a gente entregue valor. Como é que a gente faz para capturar valor? Então, hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre a cadeia da mineração como um todo, desde a exploração mineral até cliente final, como que a inovação ela pode transformar e redefinir essa cadeia. Na verdade, é como que ela agrega valor nisso daí. A gente sabe que é uma disciplina transversal, que ela está em todas as áreas, que ela não existe somente, entrega ali tudo para a área de inovação que o pessoal de lá resolve. Não. Cada empresa tem um nível de maturidade e a estrutura é uma resposta dessa maturidade que a gente tem de inovação. Então, aproveitem. E eu gostaria de trazer, antes da gente começar com os nossos painelistas, trazer um recadinho. Tem o QR Code do painel para vocês encaminharem perguntas. Aproveitem as perguntas, mandem, vai chegar aqui para a gente. Nós vamos conduzir o painel e tentar fazer todas da melhor maneira possível. As que não conseguir, certamente eu deixo, endereço e vou tentando organizar aqui para todos vocês, tá bom? Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. A gente sabe que a agenda é uma questão de escolha e vocês escolheram estar aqui com a gente. Então, vamos aproveitar da mesma forma que certamente eu vou aproveitar estando aqui com esses grandes amigos, sem dúvida alguma. Eu queria trazer, começando essa conversa, um pouco, como eu falei, sobre a cadeia da mineração, literalmente, como é que a gente faz para essa inovação gerar valor e tangibilizar? Como é que a gente faz para entregar de fato dentro dessa lógica? E para começar essa conversa, eu queria trazer o Bitar para a fala. Bitar, mais uma vez, obrigado por estar presente com a gente, por sempre estar nesse processo de inspirador na inovação, na liderança no nosso ecossistema. Uma satisfação muito grande ter você mais uma vez nesse painel dividindo com a gente. Falamos de geração de valor no Summit, muito forte, e agora não poderia ser diferente. Vamos falar na cadeia como um todo. Do seu ponto de vista, Bitar, desde lá da exploração mineral, olhando para a cadeia, como é que faz para a inovação trazer esse valor e como é que elas faz para ser de fato um instrumento de mudança e entrega de sentido nas ações que a gente desenvolve, no caso seu na Vale? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Leandro. Sempre um grande prazer estar contribuindo aqui no Exposibran. Antes até de começar minha fala, né, primeira aparição pública, queria registrar aqui, né, o nosso profundo respeito aos familiares de vítimas da ruptura da barragem B1 em Brumadinho em 2019. Bem, quando a gente fala em cadeia de valor, ela começa lá na geologia, né, lá na exploração mineral. E dentro da exploração mineral nós temos uma série de oportunidades de inovar, que eu diria desde uma inovação mais simples, né, o uso de inteligência artificial para te ajudar hoje a identificar um novo depósito, né, desde passando por estudos de rota de processo para fazer algo que não é viável economicamente, ser viável economicamente. Isso passa tudo por inovação. Tá? Eu diria também, quando a gente pensa em algo até mais disruptivo, Leandro, esses dias a gente estava discutindo na empresa, né, qual vai ser a mineração daqui 5 anos, daqui 20, daqui 50. Hoje a gente tem que começar a falar sobre mineração submarina, mineração na Lua. Então isso é inovação também, mais disruptivo, mas a gente não pode ignorar, né, porque o que a gente sabe é que o mundo vai precisar de metais. Né, a gente sabe que cada vez mais os teores dos depósitos atuais estão menores, a escassez de grandes depósitos está menor, e nós vamos ter que diversificar e inovar. Então, o que eu diria é que a inovação é a nossa capacidade de adaptar às mudanças dos cenários que o mundo nos apresenta. E, começando aí com a cadeia da exploração mineral, eu penso muito nisso aí, Leandro. Boa. E, sem dúvida, agora que você traz, né, desde lá da exploração do início da cadeia mineral, o volume de oportunidade que você começa a identificar e mapeando, e que a inovação, um olhar diferente
Eu falo, não é que a inovação vai reinventar, né, Pierre Lima, mas ela traz o quê? Como que às vezes uma lente diferente, olhando para o mesmo problema, pode agregar um valor e trazer uma solução. Então, muito bom, nós vamos ter oportunidade de conversar mais questões aqui, Bitar, ao longo dessa cadeia. Eu queria trazer para a conversa agora o nosso grande amigo Pierre da Anglo América. Pierre, mais uma vez, muito obrigado também por estar com a gente aqui, por estar presente no nosso ecossistema e nesse painel focado com a inovação. E dessa linha da inovação, Pierre, na Anglo América, como que vocês fazem, ou como que você, no seu ponto de vista, traz, dentro desse processo desse sistema de produção de mineração, né, que é o Mining System, como é que vocês tangibilizam e entregam a inovação dentro desse ecossistema? E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado a todos. Eu agradeço imensamente esse convite. Bom, quando verificamos todos esses objetivos que a mineração, com a qual ela se depara hoje em dia, nós podemos dizer que estamos falando da invenção dessas inovações. E o desafio que com o qual nos deparamos é o fato de que temos a questão climática, natureza e ambiental também. Ou seja, há diversos desafios com os quais nos deparamos. E quando começamos essa jornada transformadora, considerando uma perspectiva inovadora, eu diria que esse desafio ele é imenso. E a pergunta é, por que não conectar esses assuntos? E só para te dar um exemplo, estamos falando da transformação desse sistema de mineração e abordando algumas dezenas de minas, por exemplo. Então, temos o desafio da descarbonização. Vocês não me ouvem? Channel 7. Pode prosseguir. Bom, quando verificamos diversos ângulos desse desafio, é bastante complicado, porque por que verificar essas questões dessa perspectiva? Ou seja, quando verificamos um sistema específico, por exemplo, de energia, que faz com que nos deparemos com soluções tão positivas, então antes de eletrificar e descarbonizar todo o sistema, é interessante que vocês estariam verificando todos os aspectos, exceto essa outra questão de transformação. Ou seja, estamos falando de um sistema que é neutro em carbono, no caso da mineração. E estamos considerando uma lente diferente, uma visão diferenciada, que aborda alguns países e há o potencial também para essa entrega mesmo. Porque nós queremos, de alguma forma, gerar uma quantidade significativa, que é o que foi abordado anteriormente em relação à eletricidade nos próximos anos. Ou seja, quando falamos de questões mais tradicionais, no caso de empresas de energia, é um pouco difícil chegar a esse nível, mas nós podemos garantir resultados de longo prazo nas minas. E com esse sistema de lavra, nós podemos chegar a esses resultados, porque nós somos parte dessa transformação. E, nesse caso, estamos falando de uma empresa da área de energia. Essa é a inovação que pode ser aplicada nessa transformação. Ou seja, não estamos falando apenas de uma mina em si, porque esse assunto ele não está limitado a essas questões, mas estamos falando da confiança que é depositada na região em si, de modo que possamos abrir portas para as regulamentações e a parceria que é de fato desenvolvida com base nessa escala. E nós podemos fazer essa transição de números negativos para positivos. Então, foi apenas um exemplo. Eu acho que há alguns projetos que são abordados de diferentes maneiras, porque há uma equipe excelente que está de alguma forma conectada a outras empresas, não necessariamente uma mineradora, mas também parceiros adicionais.
Ok, we cannot hear him. Parece que... Tem muito barulho de fundo. Agora melhorou? Vocês me ouvem? Então, 2 ou 3 anos depois, é bastante interessante essa questão do ecossistema que foi estabelecido. Estamos falando de uma área de 3.000 quilômetros. E você verificou que há elementos adicionais, e não apenas a eletricidade. Nós temos esses clientes a jusante que devem ser beneficiados. E temos que pensar também nas pessoas que estão desprovidas de eletricidade. Ou seja, estamos falando de um sistema renovável. Obrigado pelas contribuições. E nessa linha eu queria trazer agora, Grande Lima, obrigado mais uma vez também por estar com a gente. Eu acho que a CBMM, além de ser uma das principais players com a gente dentro do Mining Hub, em termos de inovação, e eu gosto sempre de explorar o case da CBMM, porque traz um conhecimento muito grande, às vezes fora de uma arena que vários outros players jogam, que é o que a gente chama de porta para fora. E aí, nesse caso, eu acho muito interessante também, como que a inovação, no caso, né, dito para vocês, que é a grande desafio da CBMM é buscar... Ainda por mímica eu não dou conta, mas vamos tentar inovar. Dá para... Voltou. Voltou? Não? Tá ruim? Então vamos. Vamos fazer ciúme na galera aqui então. Levanta a mão quem está acompanhando o nosso painel aqui só para eu ver. Boa, boa. Fala pro coleguinha do lado que vai esquentar a conversa mais ainda agora com a questão de CEO aqui, que eu não vou parar não. Bora, ver se melhorou. Melhorou para vocês aí? Tá tudo certo agora? Vamos lá então. Pessoal, deixa eu só voltar então nesse contexto e... ajuda o nosso tempo aí, vamos lá. Lima, porta para fora, inovação. Como é que a gente faz para buscar, no caso da CBMM, nesse contexto de desenvolvimento de novos mercados, de trazer, como que a inovação ajuda, no caso, para vocês? E mais uma vez, satisfação, obrigado por ter aqui com a gente. Eu que agradeço, Leandro. Você sempre nos dando a oportunidade de vir aqui, contribuir. Agradeço também aos organizadores do IBRAM, parabéns pelo evento. Mas vamos lá. A CBMM vai completar 70 anos desde a sua fundação no próximo ano. E desde o início, nosso grande desafio foi descobrir usos para os nossos produtos, né? Ninguém sabia 70 anos atrás para que o nióbio servia. E eu costumo brincar até que a história do nióbio no mundo se confunde com a história da CBMM, porque desde aquele momento a estratégia traçada foi de investir em parcerias com institutos de pesquisa, universidade, com os clientes que foram sendo conquistados ao longo do tempo, para que a gente pudesse, de fato, estar desenvolvendo aplicações e criar o mercado. Nosso grande desafio sempre foi, ainda é hoje, o desafio de criar mercado. Tá certo? E para isso, sempre foi importante ter um time técnico, que fosse um time técnico que tivesse conhecimento, capaz de desenvolver essa tecnologia, e pouco a pouco nós fomos avançando. Essa história começou com o uso de nióbio em aços para gasodutos, oleodutos, que por necessidade de segurança rapidamente abraçaram essa tecnologia. Hoje, 100% dos aços produzidos para esse tipo de aplicação já usam a tecnologia de nióbio. Depois passamos para aços inoxidáveis, aços para a indústria automotiva, passamos para aços estruturais mais recentemente, para a construção. Tudo isso observando quais eram as grandes tendências globais. Então, a história foi uma história de sucesso, onde hoje a nossa principal aplicação é o uso de nióbio em produtos de aço, dando propriedades diferenciadas, de alta resistência, mantendo tenacidade. Mas, recentemente, nós começamos a observar e falar, puxa, será que essa história pode ser repetida em outras indústrias? Já que nós temos uma história de sucesso na indústria de aço, por que não expandir para outras? E de 2018 para cá, principalmente, criamos um programa bastante forte, um programa de pessoas dedicadas ao uso de óxido de nióbio. Já não é mais o nosso principal produto, que é o ferro nióbio, uma liga, né, que é hoje o nosso principal produto. A gente começou a desenvolver o óxido e vimos que o óxido poderia trazer também para as baterias de veículos elétricos características de alta performance. Bom, acho que ninguém tem dúvida aqui que a eletrificação veio para ficar. A gente pode discutir o ritmo disso, se vai ser mais rápido, se vai mais devagar, em que região do mundo vai começar. Mas, em 2018,
já tínhamos alguns resultados preliminares dos nossos engenheiros que tinham feito testes em laboratório e já nos sentíamos, então, animados de fazer uma parceria com alguém que tivesse um conhecimento complementar ao nosso. Então, esse é um ponto que vai direto na sua resposta, viu, Leandro? Procurar parcerias, conhecimentos complementares. Nós, enquanto uma empresa de mineração, metalurgia, nós tínhamos um conhecimento de produzir um material ativo. Então, até uma certa fase do processo, nós temos conhecimento e achávamos que a gente poderia realmente garantir produtos de boa qualidade e de alta performance. Mas não tínhamos nenhum conhecimento do uso em baterias. Então, em meados de 2018, encontramos o interesse da Toshiba, um grande player internacional presente no Japão, de fazer uma parceria junto conosco. Fomos lá até Tóquio, assinamos um contrato junto com eles e ali começamos formalmente um programa de desenvolvimento em que nós trazíamos os materiais, eles testavam, faziam células e aí começou. Construímos um laboratório em Araxá, onde fica a nossa planta, aqui no estado de Minas Gerais. Construímos uma planta piloto lá no Japão, nas instalações da Toshiba. Depois uma planta piloto aqui em Araxá também. No ano de 2020 já produzimos algumas primeiras células para que a gente pudesse levá-las para serem testadas nos nossos potenciais clientes. Em 2021 repetimos mais 5.000 células. E resumindo a história, recentemente agora, há poucos meses, nós fizemos o lançamento de um primeiro veículo usando essa tecnologia. Nesse caminho, trouxemos mais um parceiro que também agregou novos conhecimentos, que é o Volkswagen Caminhões e Ônibus aqui no Brasil. Então, o primeiro veículo feito no mundo com essa tecnologia foi feito aqui na fábrica da Volkswagen em Resende, nessa parceria entre as três companhias. E o que a gente acabou trazendo aqui, em poucas palavras, foi uma característica de fazer um carregamento ultra rápido em menos de 10 minutos, em total condição de segurança, sem risco de superaquecimento, sem risco de explosão, usando o óxido de nióbio no polo negativo, no ânodo. Esse é um protótipo, esse primeiro ônibus. Nós pretendemos, no segundo semestre do ano que vem, já começarmos a ter isso em escala industrial. Tá certo? Então, de 2018 para cá, nós fizemos todo o desenvolvimento técnico. Nós nem chamávamos ainda, Leandro, de inovação. Na verdade, a gente chama de pesquisa e desenvolvimento. Todo ano, nós temos investido de 250 a 300 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Qual é o grande movimento que hoje tem sido um desafio nosso? Eu não tenho dúvida que esse trabalho de baterias é um trabalho de sucesso que vai levar a companhia a um crescimento nos próximos anos. Mas como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida, mais ágil? Então, hoje nós temos trazido novas metodologias, novas ferramentas, contratado novos profissionais para que a gente possa reduzir esse tempo. Nós já temos hoje estudos preliminares para o uso de óxido de nióbio também em fungicidas. Então, quem sabe, em menos, num tempo menor, a gente consiga ter esse produto já no mercado. Então, a resposta é essa, é parceria, buscar o conhecimento onde existe no mundo, empresas, institutos de pesquisa, universidades que possam ter conhecimentos complementares, sempre com uma visão de mercado. Não somos academia, não somos universidade. Então, a gente sempre fica atento aos movimentos que certamente a tecnologia pode ser usada para viabilizar, para tornar aquela necessidade que a gente tem hoje como sociedade uma realidade. Masterclass porta para fora, em Lima. Excelente, excelente, muito bom. E aí, Bittar, eu trago você também para essa segunda rodada de conversa aqui. Poxa, Lima, são números fortes, hein? Você falando de 6 anos de mudança dessa lógica toda, quase 250, 300 milhões de investimento todo ano para mudar uma cadeia. E aí, só pegando um ponto de como que a gente redefine, né? Ele falou rapidamente aqui sobre o carregamento em curtíssimo tempo para grandes equipamentos. Nós não estamos falando de veículos de passeio. Como é que isso mexe na lógica para dentro da mineração como consumidor e nas outras lojas. Então, é isso aí. Olha, você vê como é que parceria, transformador, olhar para o cliente, olhar para a dor de fora e trazer para dentro. Fantástico. Mas, Bittar, o papel do líder executivo nessa linha das etapas de cadeia, cara, de uma maneira prática, que a gente sempre gosta de falar mais nessa linha, para fazer a inovação gerar valor do negócio, como que a alta liderança pode fazer a diferença patrocinando, incentivando essa lógica da inovação? Acho que isso é muito bacana, essa pergunta, viu, Leandro? Eu acho que, primeiro, a liderança tem que entender o líder hoje, que eu diria o líder tecnológico do futuro, ele tem que saber conviver esses dois mundos, tanto o mundo do curto prazo, de entregar o resultado do ano, do curto prazo, das metas, como conviver aqui dentro a pesquisa, desenvolvimento e inovação para o futuro, como bem colocado pelo Ricardo. No caso da Vale, até de maneira similar, né? Eu digo que inovação é a nossa capacidade de prever,
né? E muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente erra. Mas a gente prevê, por exemplo, que o mercado de minério de ferro vai segmentar, né? A indústria vai descarbonizar, a indústria siderúrgica precisa de descarbonizar e vai ocorrer uma segmentação para minérios de alta qualidade que nós temos. Então, nós precisamos de criar um produto para suportar a descarbonização da indústria siderúrgica. Da mesma maneira, eu estou acompanhando o desenvolvimento da CBM, porque nós temos interesse também nas baterias para poder suportar a descarbonização da nossa frota de equipamentos pesados. Então, essa capacidade de você produzir o que você tem que fazer no ano, entregar os resultados do ano, tem que conviver, né, com aquela necessidade de desenvolver e prever o futuro e trabalhar dentro com a sua equipe para gerar esse futuro em pesquisa e desenvolvimento. Você tem que dar suporte às equipes de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, na Vale, nós temos 600 de pesquisa, nós temos mais de 800 pesquisadores dentro da empresa. Então, que a gente precisa de fomentar isso, precisamos de dedicar recursos. Ano passado, nós dedicamos 500 milhões de dólares para pesquisa, desenvolvimento e inovação, acreditando nessa capacidade de prever, de adaptar as mudanças do cenário. E o líder, ele precisa de engajar esses dois mundos, engajar o mundo da entrega de curto prazo, com a importância da entrega de longo prazo, saber comunicar resultados, né, dos incrementos, dos resultados obtidos nas pesquisas, para você, sim, ter suporte, né, também do conselho de administração, ter suporte dos acionistas. Então, uma ideia de engajar e comunicar bem são passos aí fundamentais para quem quer inovar. E, por fim, tomar risco. Né? Não tem como você inovar se você não tomar risco. Se for errar, que erre rápido. Né? Então, eu acho que são mantras aí que a gente, como líder, precisa de disseminar, criar uma cultura, né, de saber gerenciar o erro, saber trazer, né, com diálogo aberto e transparente o problema, né, saber incentivar a equipe, criar uma cultura e uma segurança psicológica para você poder inovar. Excelente. E aí, Lima, como é que conecta a conversa em termos de o erro rápido, mas na verdade de criação de ecossistema? Você trouxe um exemplo, caso de... Por isso que o Mining Hub acho que é um espaço muito bom para a gente estar conversando, desenvolvendo e aprender com práticas. Você tem assuntos sensíveis, estratégicos, desenvolvimento de mercado, mas na verdade a criação de um roadmap de desenvolvimento, a metodologia de desenvolvimento, a forma de fazer, associada à Vale e outros, a gente gera benefício para o nosso ecossistema como um todo. Então, usarmos, e o Mining Hub, a genuidade dele grande é essa, ele é desenvolvido por nós, para nós. Então não é para ficar aqui desenvolvendo e vendendo serviço, não. É para a gente resolver problemas nossos, compartilhamento, benchmark. Agora nós estamos numa fase. Então, cada dia mais a gente traz e provoca vocês no intuito de como que a gente faz para aprender rápido com o sucesso de vocês em assuntos que não, você tem o seu mercado sensível, cada um tem o seu, mas que a gente aprende e tem essa dinâmica. Muito bom, muito boa conversa. Pierre, deixa eu trazer você para uma lógica aqui de uma abordagem um pouco mais ampla de ecossistemas e parcerias, para a gente, né, ter essa visão integrada e grande. No seu ponto de vista, como que vocês, na Anglo, maximizam o sucesso da inovação em suas operações de mineração? E aí, desde exemplos de parcerias, etc., mas como que vocês trazem todo esse trabalho de ecossistema à luz do processo de inovação que está sendo desenvolvido também? Thank you for a good question. Olha, uma ótima pergunta. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Beleza. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Bom, eu e o Bittar, a gente tem a mesma abordagem em relação a isso, eu diria. A gente encontra também os mesmos desafios. A inovação de sucesso começa com o cliente, o problema que você quer resolver. A gente passa muito tempo passando no problema antes de trazer soluções. Na mineração, não é um bicho de sete cabeças. Quer dizer, é um bicho de sete cabeças, mas para trazer inovação no nosso ecossistema é uma complicação grande. É realmente um bicho de sete cabeças. Você tem que trazer inovação sem destruir o valor. Você, às vezes, não gera tanto valor, porque é assim que as coisas são. Mas é muito importante fazer parcerias internas em todos os níveis da empresa, para que a gente consiga resolver os problemas adequados. Em segundo lugar, a gente precisa ver parcerias externas também. Nós temos vários projetos, como o Bittar falou, em curto prazo, médio prazo, longo prazo, isso tudo é importante. Não há soluções se você não focar nos problemas nesses três níveis. O ecossistema das universidades, das startups, pode ajudar a gente a trazer essas coisas novas.
Ao ter parcerias com essas instituições, a gente tem uma parceria com o sensoriamento. Tem uma empresa que eles têm um produto, nós temos o mercado e eles têm um produto. E a gente pode ajudá-los a avançar, mas eles têm o conhecimento que a gente precisa. E a gente tem essas parcerias, onde você precisa chegar ali, não focado no dinheiro, mas tentando focar na solução de problemas. É muito importante isso para atingir o sucesso. É isso que é importante. As coisas precisam ser testadas rapidamente. Como o Rafael falou, você precisa errar rápido e superar tudo. Você tem que contextualizar. Onde você vai aplicar as suas inovações? Mas tem que aplicar também no contexto da mineração, para funcionar para a gente, claro. Nós realmente atingimos essa complexidade. A gente desenvolveu uma abordagem que a gente tem essa parceria com as pessoas. Para muitas dessas parcerias é difícil ver o futuro. Muita gente não consegue entender. O futuro é um complexo. Então, o papel da equipe de inovação é mostrar o que a gente tem hoje. A gente sabe que nós teremos vários desafios, mas poucas pessoas têm o tempo para tentar pensar realmente, demoradamente as coisas, para ter confiança. Então, a gente precisa passar essa confiança para as pessoas que estão tomando esse risco, porque essas pessoas é que vão trazer as soluções. Finalmente, você mencionou que o CAPEX é uma coisa muito importante. Quando você gera valor, você precisa compartilhar esse valor com toda a cadeia. A parceria é uma forma de fazer isso. Então, a gente tenta calcular que para cada projeto, a cada dólar investido, a gente gera uma receita de $10. E isso gera valor para a cadeia inteira. Isso cria uma mensagem porque gera oportunidades para todo mundo. É não só resolver os problemas, criar soluções, mas cria uma nova mineração, uma nova forma de abordar os problemas. When you talk a little bit closer to your mouth. Yeah, it's okay. Muito bom. Lima, vamos dar sequência aqui, que você colocou, acho que o Bittar trouxe um ponto que eu trouxe em relação ao papel do executivo. A liderança. Você, olhando porta para fora, tem um ponto que é muito importante para você trazer, que eu gostaria que você comentasse, que é com relação a como medir resultado. Como trazer e garantir que esses indicadores que você está fazendo, que está investindo, tenha sucesso, que você consegue medir isso. Claro que é um desafio porta para fora, ainda aumenta mais ainda, mas como que você vê essa questão de tangibilizar resultado, medir resultado via inovação nas ações da CBMM? Vamos lá, esse é um tema que a gente tem discutido muito recentemente. Eu acho que nossa venda é uma venda muito técnica. Então, nossos clientes são visitados sempre pelo menos com uma dupla. Uma pessoa com um background bastante técnico, que conhece do produto, conhece da aplicação, e uma pessoa da área comercial. Então, os dois têm que andar de mãos dadas, de muito alinhados, buscando sinergia. Como é que a gente abre um novo cliente? Nós temos que ir lá, explicar as vantagens, discutir, trazer números, fazer modelamento matemático. Depois, o cliente se abre a fazer uma experiência dentro da fábrica dele. Muitas vezes estamos falando de grandes siderúrgicas que têm que fazer corridas de aço, né? Com o nosso produto, a gente vai acompanhando. É todo um processo que é feito. Então, é realmente uma parceria técnica e comercial. E nós sempre tivemos aí dentro da empresa, né, de certa forma, uma maneira mais difícil de saber, puxa, como é que a gente torna essa dupla corresponsável? Na hora que você apresenta aqui o número de vendas está abaixo da expectativa, cai a responsabilidade no comercial e não no técnico, tá certo? Aí fica aquela história, né? O pessoal do comercial fala, poxa, eu não consigo vender se não me ajudarem. Então nós criamos um indicador que para mim faz todo sentido e a minha preocupação aqui não é com a acurácia do indicador, sabe? É a tendência, né? Que nós chamamos lá de indicador de inserção. O que é isso? Depois de 70 anos de existência da companhia, nós temos várias aplicações que já foram provadas, como o uso de nióbio em pipelines, né? E ali a gente tem uma manutenção, tem alguma coisa que já está num nível de maturidade de tecnologia, um TRL 9 está lá na frente, é um trabalho de manutenção. Isso aqui, ele vai crescer com um crescimento orgânico, vai crescer com novos projetos que tenham, mas não tem um esforço de realmente de mostrar, desenvolver ou convencer o cliente para a implementação de uma nova tecnologia. Agora, o que é novo, né, o que é novo tem o que a gente chama de inserção. Puxa, eu nunca vendi
para essa aplicação. Agora estou começando a vender. E nós começamos, então, a criar indicadores e metas, né? Essas metas estão hoje, né, definidas para todo o time técnico e comercial em conjunto, são as mesmas metas, em que a gente fala, olha, você tem que vender X toneladas, mas dessas X, 30% tem que ser por inserção. Então, é só dessa forma que a gente vai promover o crescimento do mercado. Então, indicadores como esse, trazendo o reforço da corresponsabilidade nessa parceria, tem nos ajudado muito. Lembrando que para a nossa companhia crescer, só tem essa forma, é crescer o mercado. O mercado de produtos de nióbio, do ferro nióbio, né, não de produtos em geral, mas do ferro nióbio, no ano passado, foi um mercado de 124 mil toneladas, mercado global. Só a CBMM tem capacidade para produzir 150 mil toneladas. Então veja que nós estamos investidos, isso é parte da nossa estratégia. Como nós somos a empresa que é a grande líder global, nossa responsabilidade é sempre investir em capacidade à frente da demanda. Para a gente nunca correr o risco de deixar nenhum cliente sem qualquer tipo de produto, né, desabastecido, né, em qualquer região que esteja. Então com isso investimos. Então a gente vai lá, investimos. Puxa, agora eu tenho uma capacidade ociosa que eu tenho que fazer, né, um mercado crescer para que eu possa ocupá-la. Essa é a nossa agenda todos os dias. E a gente mede através da inserção. Boa. Matriz rapidinha, quadrante 2x2 aí, em novos mercados, mercados atuais, produtos atuais com novos produtos. Então a combinação disso já gera o seu pipeline de metas aí de uma maneira muito clara e objetiva. Bittar, medir resultados, também tangibilizar. Como é que você complementa e traz um pouco dessa visão sobre como tangibilizar e medir resultados dentro dessa lógica da inovação? Tá bom, eu queria falar sobre duas dimensões, né? A primeira é interna, né? A gente tem vários cases internos e eu sempre digo que inovação você tem que seguir o ciclo todo. Você tem que desenvolver, você tem que identificar o problema, desenvolver a solução, implantar, medir e divulgar e depois escalar. Só depois que você cumpriu esse estágio todo, você está apto a dizer que você consegue medir alguma coisa que lá deu resultado. Porque pode ter um resultado pontual que não é constante, você muitas vezes acha que você vai colher um resultado e aquilo não é realidade. Então, essa capacidade também de escalar tem que ser um item super importante na estratégia de inovação. Eu queria aproveitar para falar um outro caso, né? Eu acho que à medida que as empresas de mineração, e acho que já foi discutido aqui em outros painéis, é a capacidade de inovar para gerar valor compartilhado. Nós temos uma inovação recente, que eu acho uma das mais bacanas dos últimos anos, né? Provavelmente todos os colegas aqui usam supressor de poeira, né, para controlar particulado, seja nas operações de minas, seja em pilhas, né, em ferrovia, etc. Né, a gente tem uma demanda muito grande de supressor. E aí nós desenvolvemos uma parceria com a universidade para desenvolver um supressor à base de garrafa PET. Então, o que a gente faz? A gente estima, nós conseguimos desenvolver a tecnologia, desenvolvemos uma empresa e, com isso, a gente desenvolve o ciclo todo. Você desenvolve os catadores daquela região. Hoje nós já temos 600 catadores, com um número aumentando para 2.000 catadores em um site. Nós vamos expandir isso agora para outros sites. E o mais legal, a gente está medindo quanto que eles aumentaram a renda deles. O catador, né, que antes tinha uma determinada renda por PET, por quilo de PET, hoje ele tem com o nosso programa 60% a mais de renda. Isso é impressionante, isso é valor compartilhado. E nós estamos gerando um supressor de menor custo para a gente, de maior qualidade. Então, é o ganha-ganha, você mede. Agora, o que a gente quer fazer é expandir. Tanto expandir nacionalmente, como planos, inclusive, para expandir internacionalmente. Né? E é uma coisa que não queremos nos vangloriar da tecnologia ser da Vale ou que a gente desenvolveu em parceria com a universidade. A gente quer que mais pessoas usem para ajudar mais cidades, mais comunidades, mais pessoas carentes, e que a gente melhore a vida das pessoas. Se a gente melhorar a vida das pessoas onde a gente opera, naturalmente a gente vai ter uma mão de obra com mais qualidade, nós vamos ter pessoas mais educadas, e isso aí vai trazer no final do dia resultado para todo mundo, para o país, para a cidade, para o estado. Perfeito. E se a gente traz inovação para cima desse processo que você trouxe específico, se a gente tokeniza, se a gente banqueiriza esse processo todo e converte a renda da pessoa que está gerando o catador,
para cada um que ele considerar, transforma isso em dinheiro, você adiciona mais um de grandes geradores ou tomadores de produção, isso vira comércio local, gasta local e vira sistema financeiro. A inovação parece simples uma organização social de coleta seletiva, mas vocês adicionam a inovação. Estou fazendo isso por quê? Porque essa prova de conceito já foi desenvolvida no MineHub para a gente banqueirizar sistema de coleta. Então vale. Isso aí. Vale e a gente escalar. já tem até pensando em aumentar ainda mais a renda dos catadores, com eles tendo participação na empresa que faz o processo. Aí Eles vão sim. ter uma participação nela. Então você, inclusive, coloca mais interesse deles em que a empresa perpetue, e aí o interesse maior ainda, você vai gerar mais ganho ainda para todos. O cara, além de ganhar a receita do que ele está fazendo, ele ainda vira share da cooperativa que ele está fazendo. Muito bom. Pierre, nessa linha do projeto seu de ecossistema, dessa visão transformacional com relação aos sistemas de produção de minério, etc., tangibilizar e medir resultado, como que você traria também um pouco de contribuição para a gente sobre a luz da inovação nesse grande processo de ecossistema que vocês desenvolvem? Boa pergunta. A primeira medida é uma medida qualitativa, né? A gente tem que ver quantas pessoas estão procurando o seu projeto. Eu dou o exemplo da energia na África do Sul, né? A gente tinha outros concorrentes, outras empresas de mineração, empresas de outros setores estavam falando, olha, será que a gente consegue participar aqui? Será que a gente consegue colaborar com você para expandir e ganhar escala nesse exemplo? É assim, internamente é a mesma coisa, né? Você precisa ter os sponsors, né, os patrocinadores do projeto, e é muito importante ter esse faro, né, entender o que está acontecendo. Se não acontecer isso, você não vai ter capacidade de trabalhar. E também, eu tento dar um exemplo que é o seguinte. A gente tem alguns projetos que vão usar terras muito áridas, né, para tentar capturar o carbono. Mas é muito difícil fazer isso em terras áridas. Então, o que a gente tenta fazer a gente tenta criar biomassa para alterar o perfil de solo, para tentar conseguir sequestrar mais carbono. O que você faz como algo colateral você transforma terras desérticas em terras aráveis. Você cria um grande valor na sua cadeia de mercado, no seu sistema financeiro. A gente está fazendo esse desenvolvimento e é muito interessante ver o impulso que o governo e o interesse que o governo local tem nesse projeto. Esses são os sinais de que você está saindo bem, que você consegue medir a sua inovação. Nós temos também algo muito importante, que é o seguinte: para cada problema que a gente traz para a economia circular, a gente vai ter um resultado. Por exemplo, das grandes fontes de receita que a gente tem é plástico, por exemplo. Então, você precisa aproveitar isso. Como você pode reconectar essa parte do plástico com outros trechos da cadeia de suprimentos? E aí, quando você faz esse exercício, você passa a ver que não se trata de reciclagem, você está criando negócios, criando mercado. Tudo que a gente olha, a gente fala, será que tem um negócio aqui? A gente não vai investir em tudo, mas a gente quer criar um contexto em que aquela inovação gere negócios satélites, por assim dizer. Isso é muito importante, porque a mineração tem uma geração de resíduos muito grande. Então, a gente quer lidar com o nosso resíduo. Obrigado, Pierre. Excelente resposta. Obrigado. Lima, o meu tempo vai apertando. Agora eu começo a ir no combo das perguntas para tentar explorar vocês em pontos de vista que não dá para perder. Eu queria falar um pouco sobre estratégia, planejamento estratégico, na verdade, e queria falar sobre como que a gente tangibiliza e traz essa lógica para você. Com a inovação numa empresa que tem desenvolvimento de mercado, como é que você faz isso em termos de desenho de estratégia, planejamento estratégico e traz isso refletindo? Você falou um exemplo na curva de vendas, mas no seu fluxo de caixa, nas grandes novas receitas. Como que é conciliar essa lógica da inovação lá no futuro, trazendo esse resultado para o presente à luz da estratégia? Vamos lá, Leandro. Então, todo ano nós fazemos um exercício de um ciclo de planejamento de curto prazo, que basicamente é o orçamento do ano seguinte, e um ciclo de longo prazo, que a gente olha os 10 anos seguintes.
e vamos sempre atualizando, né, para que a gente tenha esse horizonte de 10 anos. Rolling forecast. Não pretendemos ter uma visão de 10 anos clara nesse mundo de hoje, que as coisas mudam completamente, mas o que a gente faz é ter uma assertividade maior para os próximos 3 anos e nos outros 7 nós vamos trabalhando com as tendências, vendo aquilo que pode nos direcionar já para pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque se a gente não começar hoje, não vamos ter aquele crescimento esperado daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Então, dessa forma, nós vamos anualmente discutindo com as nossas equipes. Nós temos ali, pelo menos hoje, 50 profissionais que têm conhecimentos diferentes de aplicação dos nossos produtos nos diferentes segmentos. Sentamos com eles, fazemos esses exercícios, pegamos as tendências, compramos relatórios, cruzamos as informações. Tem uma área de inteligência de mercado no Brasil, área de inteligência de mercado nos principais mercados para os quais exportamos. Hoje a CBMM exporta 96% daquilo que ela produz em Araxá, então é de Araxá para mais de 50 países, mais de 500 clientes. Todo esse banco de dados, de informações e tendências, as conversas dos nossos clientes, nós vamos então tratando para que a gente possa ter uma visão do que vai ser importante realmente nesse horizonte de curto, médio e longo prazo. Dentro do nosso programa de tecnologia, que eu te falo que a gente investe aí 250 a 300 milhões de reais, isso não é investimento em CAPEX, isso é investimento simplesmente em projetos. Nós temos hoje 239 projetos em andamento, dos quais 43 em baterias, certo? Que a gente está crescendo em baterias. 20%. Dos 250 milhões de reais, 80 milhões hoje já estão em baterias, para que a gente possa realmente ter a tecnologia avançando, não só nesse projeto que eu comentei com vocês, mas muitos outros também no polo positivo. Então, nós temos uma curva em S que vai nos dando realmente a conciliação entre o curto, médio e o longo prazo. O que é essa curva em S? Eu tenho projetos que estão numa fase muito preliminar, estou começando os primeiros testes como fungicida, está lá na base do S. Eu tenho no meio aqui aquilo que já está bastante avançado, que eu estou indo para uma fase de go-to-market, como é o óxido para baterias. E eu tenho lá na ponta aquilo que eu tenho que trabalhar para manutenção. Em tudo aquilo hoje de produtos siderúrgicos que a gente já conhece, que a gente já sabe como tem que fazer. Se eu tenho que levar para um novo cliente, ou se eu tenho que levar para uma nova região, é alguma coisa que já é conhecido. Então ali é manter o que a gente chama do tubulão de tecnologia sempre cheio, tá certo? E temos que estar sabendo como é que isso vai evoluindo. Medimos através do TRL. Poxa, isso aqui estava no TRL 1, 2, 3, até chegar no 9. No 9 já está implementado, sendo praticado no mercado. Então, é dessa forma que a dinâmica se estabelece na nossa governança para que a gente possa garantir realmente curto, médio e longo prazo de sucesso. Boa. E Lima, acho que esse exemplo seu tangibiliza claramente aqui a aula de visão. Isso se aplica, sabe aonde? Muito grande hoje, a gente vê cada dia mais maduro no planejamento das startups. Esse conceito de H1, H2, H3, de como é que eu faço para gerenciar projeto, como é que eu trago o que é portfólio meu de venda, o que é desenvolvimento. É uma fala muito forte e ajuda muito. Vai. Só complementando, nesse caso das startups, né, nós trouxemos mais recentemente também uma nova forma de desenvolver tecnologia de uma forma mais rápida. O que a gente faz? Nós olhamos no mundo onde temos empresas de startups que já estão numa fase mais desenvolvida de tecnologia e que precisam de um parceiro. E a CBMM entra, obviamente, fazendo seus investimentos com recursos financeiros, mas não só. O que a gente quer é alguma empresa que tenha hoje um conhecimento bastante destacado em alguma tecnologia que nós juntos acreditamos que pode se tornar uma nova aplicação, que vai crescer no mercado. Aplicamos sim os recursos financeiros, mas temos uma sinergia de conhecimento. Pegamos os nossos técnicos junto com os técnicos dessas empresas. Normalmente essas empresas são empresas que saíram de grandes universidades. Nós temos lá com a Universidade de Cambridge, nós temos Singapura, nós temos com vários projetos que hoje a gente está utilizando, né, desse recurso de fazer um investimento, olhando para ter uma participação de no máximo 20%, um assento no conselho para que a gente possa também palpitar sobre as diretrizes e sobre a estratégia dessa companhia. E nunca temos a preocupação de depois recolher dividendos dessa companhia. Então, a nossa ideia ao investir é fazer com que aquela tecnologia, que é uma ideia, vire uma realidade e faça o mercado crescer, não com interesse em dividendos. Muito além de venture capital, né? Vocês estão dando know-how e conhecimento ao desenvolvimento do mercado. Bitar, eu volto com você para a gente fazer a nossa última rodada aqui de complemento. E aí, essa não estava planejada mesmo não, claro, né? Claro, e começo com você, né? Sempre, né? Nenhuma estava planejada. Não, nenhuma. A gente já gasta nosso... Mas o que eu queria... Se a gente estivesse olhando para uma estrutura complexa, grande, de um lado a gente também tem esse lado da inovação aberta para acelerar ecossistema, startups,
as universidades, enfim, toda essa lógica, a gente conversou bastante aqui. O que você traz de primeira prioridade para que seja dado atenção e seja feito? O que você recomenda? Assim, olha, isso daqui não tem como, eu acho que é o que mexe o ponteiro, a coisa mais importante para mim. E, para o outro lado também, o que você acha que não deveria ser uma atitude, um comportamento para que a inovação desse certo em grandes ambientes complexos, no caso como a Vale? O que você acha que é o fundamental, uma coisa, e o que você acha que não é e que você abre mão, que isso atrapalha? E deixo também, e aí depois a gente volta para a consideração final. Lima, já vai pensando aí que vai ser ganhar tempo. Eu vou responder em 1 minuto, menos de 1 minuto. Primeira coisa que você tem que ter... Não, menos de 1 minuto. Então acho que você tem que focar, para mim, 2 coisas. Primeiro, colaboração. Perfeito. Humildade e empatia. Muitas vezes o pesquisador ou quem está inovando não tem empatia para conhecer a realidade daquele problema. Muitas vezes ele quer fazer uma inovação sem ir a campo ou sem compreender as dores do que está acontecendo no campo. Então, para mim, são 3 coisas fundamentais. De novo, empatia, humildade e colaboração. E a única coisa que eu acho que acaba matando, única não, mas uma das principais que acabam matando a inovação é a síndrome do autor. Né? Aquela competição pela autoria, que é a inimiga da colaboração. Né? Então, você quer um protagonismo individual, né? Eu sou o responsável por inovar, eu fiz isso. Se tiver o eu na frente do nós, vai dar errado. Então, para mim, o que tem que cortar é exatamente essa síndrome da autoria. Excelente. Volto com você na consideração final. Pierre, um ponto positivo e um dificultador em ambientes complexos para a inovação, no seu ponto de vista. O que você acha? Caiu geral? Acho que agora caiu geral, não? Voltou. O Lima, você vai tendo tempo para pensar. Hein? I did not hear the question, sorry. Eu não ouvi a pergunta. Ponto positivo que você recomenda numa grande empresa, num ambiente complexo, para que a inovação possa dar certo? Um ponto que você acha que é fundamental e um ponto também que você acha que atrapalha, que não faz sentido, que a gente tem que abandonar de comportamento. Ok. Right, let me see. O que nós devemos parar de falar é a questão dessa pressão de tecnologias, porque há diversos desafios quando falamos de inovação e o fator mais importante é trabalhar na questão do problema e tentar solucioná-lo, porque eu tenho as mesmas prioridades que você mencionou, mas trata-se de entender o problema que deve ser selecionado. E, por outro lado, a empatia, o entendimento e qual seria o seu benefício, qual é o benefício para os seus stakeholders. E um dos elementos principais para termos uma inovação bem-sucedida, nós esquecemos com frequência, às vezes nós só desenvolvemos as soluções e jogamos ela lá para serem desenvolvidas automaticamente, mas não é assim que funciona, porque temos que controlar essa questão da inovação. Ou seja, quando você lançar esse elemento, você deve ter esse controle. Então, nós voltamos à questão da colaboração, porque nós geralmente falamos que o projeto, ele inicia no primeiro dia, mas o dono do projeto é aquela pessoa que deve ter esse controle e temos que assegurar-nos de que essa inovação está sendo lançada de forma devida. E o plano da força de trabalho também é importante para garantir esse sucesso. Obrigado, Pierre, pela contribuição. De nada. Lima, fecho com você. Um ponto que é forte e um ponto que tem que abandonar. Vou rápido. Quando você perguntou para o Bitar qual que era o papel da liderança, do executivo, eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Criar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade de inovar. Quando a gente fala em inovação, em desenvolvimento científico, tecnológico, a gente está falando de conhecimento. Nós estamos falando das pessoas estarem motivadas para colocar o seu conhecimento à disposição da companhia. Então, estruturas hierárquicas pesadas, em que as pessoas não têm acesso, não têm liberdade de falar, jogam totalmente contra isso. Parece o óbvio que eu estou falando, mas na hora de implementar é muito difícil para você conquistar esse ambiente. E aí eu acho que o ponto positivo é você ir falando sobre o sucesso, divulgando, empolgando, celebrando com as pessoas, para que você crie realmente esse ambiente que fomente a liberdade de pensamento e de implementação. Boa. Pessoal, o nosso tempo está acabando, acho que tinha assunto para conversar muito mais. E aí eu digo uma coisa, aproveitando vocês como C-Level, grandes executivos.
a gente perde na implementação. Então, essa empatia de vocês, trazer, levar os assuntos para o nível de... A gente vê isso como uma das grandes fórmulas de sucesso. Então, foi muito bom. Um grande takeaway que a gente leva aqui, colaboração, o que a gente pode ter de sucesso, a síndrome do autor, excelente ponto. E eu vou quebrar o protocolo aqui, eu vou fazer uma rodada final de consideração com vocês, que eu tenho certeza que cada um quer trazer mais um ponto aqui. Bittar, começo com você. Rapidinho aqui, Leandro. Eu acho que quando a gente tem falado muito em inovação, e eu queria só deixar uma mensagem, o seguinte: mesmo negócios muito seguros, como a mineração, se não inovar, eles vão acabar. Né? Eu acho que, não sei se vocês sabem, né, mas a vida útil média das empresas hoje é 12 anos. Há 20 anos atrás, a média da vida útil das empresas era 100 anos. Então, hoje em dia, as empresas, se não diversificarem, mesmo empresa de mineração, se a CBM não pensar em ocupar o mercado dela, mesmo empresas que detenham 90% das reservas mundiais, elas vão acabar se elas não inovarem e não diversificarem. Isso vale para a CBMM, vale para a ANCO, como vale para a Vale, que é uma empresa de minério de ferro e metais básicos. Então, a minha mensagem é essa: mesmo a indústria de mineração precisa de inovar e diversificar, porque senão ela vai acabar. Se desafie e assumir risco. Boa, Bittar, obrigado. Pierre, considerações finais. For us, Bom, em nosso caso, a questão da inovação, quando você fala dos próximos 20 ou 30 anos e os desafios climáticos e da sociedade são imensos. Ou seja, temos uma relação bastante robusta e nosso impacto para a comunidade é significativo. Ou seja, estamos falando de um sistema que é dificilmente navegável. Ou seja, estamos falando de colaboração, de parcerias que são de extrema importância nos próximos anos. Ou seja, é isso que devemos fazer. A pressão é sua da última. Minhas considerações finais. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um elevado potencial, né, para realmente fazer a diferença, para fazer o país crescer. Nós temos bons recursos humanos, nós temos como trabalhar para as nossas universidades formarem mais gente, reter essas pessoas. Todo esse capítulo de transição energética, o Brasil tem aqui todos os recursos disponíveis. Então, como é que a gente pode, né, em fóruns como esse, cada vez mais reforçar a seriedade e alta qualidade das empresas, dos profissionais, para que a gente possa crescer, não só como empresa, mas como país também. Boa, gente. Agora, realmente, eu estourei meu tempo. Agradeço a todos vocês. Uma salva de palmas aos nossos panelistas. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença.